O caminho para a presença de Deus. Uma jornada de 40 dias rumo à intimidade com Deus. Hoje é o nosso 17º dia. De John Elizabeth Berry. Dia 17. Deus está no controle. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mansão por demais numerosos. Salmo 40, versículo 5. Quando os irmãos de José o venderam como escravo, provavelmente não passou pela mente de José que seu sofrimento e dificuldade fariam parte do processo de preparação de Deus. José estava aprendendo a obedecer, e seus irmãos foram instrumentos empunhados habilmente pela mão de Deus. José talvez tenha compreendido seus sonhos como uma confirmação do favor de Deus sobre a sua vida. Ele ainda não aprendera que a autoridade é dada para servir e não para separar alguém. Muitas vezes, nesses períodos de treinamento, nós nos concentramos nas dificuldades que nos cercam, em vez de nos concentrar na grandeza de Deus. Como resultado, ficamos desanimados e sentimos a necessidade de culpar alguém, de modo que procuramos por aquele que achamos ser responsável pelo nosso desespero. Quando encaramos o fato de que Deus poderia ter impedido que passássemos por todo esse caos, e não o fez, costumamos culpá-lo. Talvez essa ideia ficasse ecoando na mente de José. Vivi de acordo com o que sei a respeito de Deus. Não transgredi os seus estatutos ou a sua natureza. Eu estava apenas contando um sonho que o próprio Deus me deu. E qual foi o resultado? Meus irmãos me traíram e fui vendido como escravo. Meu pai pensa que estou morto, de modo que ele nunca virá ao Egito para me encontrar. O foco de José estava em seus irmãos. Eles o tiraram nessa masmorra. Quantas vezes caímos na mesma armadilha de colocar a culpa em alguém? Por exemplo, se não fosse por minha esposa, eu estaria no ministério. Ela me atrapalha e me arruína muito dos meus sonhos. Se não fosse pelos meus pais, eu teria tido uma vida normal. Eles são culpados pela situação em que me encontro hoje, porque os outros têm pais normais e eu não. Se minha mãe e meu pai não tivessem se divorciado, eu teria me saído muito melhor no meu casamento. Se não fosse por o meu ex-marido, meus filhos e eu não teria todos esses problemas financeiros. Se não fosse por aquela mulher na igreja, eu ainda teria o favor dos líderes. Por causa da fofoca que ela fez, fui destruída, assim com toda a esperança que eu tinha de ser respeitada. A lista é interminável e é fácil culpar os outros pelos seus problemas. Quero enfatizar o seguinte: absolutamente nenhum homem, mulher, criança ou demônio pode afastá-lo do plano de Deus para a sua vida. Se você tomar posse dessa verdade, ela o libertará. Somente uma pessoa pode afastar você da vontade de Deus, você mesmo. Deus tem o seu destino nas mãos. Os irmãos de José tentaram destruir a visão que Deus deu a ele. Eles pensaram que tudo estava acabado para José e não queriam que
restasse alguma chance de ele um dia ter êxito. Mas no plano de Deus, José governaria o Egito e os irmãos. Ironicamente, os irmãos de José se tornaram os patriarcas de Israel. Deus havia prometido a Abraão que eles gerariam uma nação. Por intermédio de um deles, o Senhor Jesus finalmente viria. José não guardou mágoas em seu coração, e os planos de Deus se cumpriram em sua vida e na vida dos seus irmãos também. À medida que vivemos e avançamos no caminho rumo à sua presença, podemos descansar na certeza de que os planos de Deus para nós são numerosos demais para serem contados. Com essa certeza, podemos enfrentar o futuro e deixar o passado para trás. Removendo barreiras. Você coloca a culpa nos outros, ou até mesmo em Deus, pelas suas dificuldades atuais? De que forma você é responsável pelos seus próprios erros ou atitudes passadas? Como você é responsável pelo seu futuro? Oração. Senhor, tu estás fora do tempo, onde não existe passado, presente ou futuro. Tu viste os meus passos e experiências do passado. Agora, toma essas experiências e usa em minha vida. Quero que essas experiências passadas moldem a minha vida para que eu me torne mais semelhantes a Jesus. Se tentei colocar a culpa pela minha situação atual em alguém, em algum lugar ou em alguma situação estou errada e confesso o meu erro nessa área. Peço que tu reveles os seus planos para a minha vida e que eu tenha a coragem diária para seguir a tua liderança. Obrigado por tua orientação cuidadosa. Em nome de Jesus. Amém. Luz para o meu caminho hoje. Salmo 37. Obrigado a você que esteve conosco até aqui, ao nosso 17º dia. Em quem você está colocando a culpa dos seus problemas? Vamos pensar nisso. Um beijo a todos e fiquem todos com Deus.